Olá, eu sou a Manu, eu sou estudante de Direito e hoje eu vim falar um pouco sobre Direito Internacional. Essa apresentação de hoje faz parte de uma atividade para minha faculdade. Espero que ajude vocês a entender um pouco mais sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre monismo, dualismo e o processo de incorporação dos tratados internacionais no Brasil. Com o avanço da globalização e da cooperação internacional, os Estados vêm aumentando sua participação em tratados internacionais. Tais instrumentos são essenciais para assegurar direitos, estabelecer obrigações e promover a paz entre as nações. Todavia, o modo como os tratados internacionais são internalizados no ordenamento jurídico nacional varia conforme concepções jurídicas e institucionais, influenciando diretamente a eficácia dessas normas. Hoje vamos falar sobre as teorias do monismo e do dualismo na relação entre o direito internacional e o direito interno, detalhar o procedimento de incorporação dos tratados no Brasil, identificar os principais entraves para a celeridade desse processo e sugerir medidas para sua melhoria. Também serão abordados aspectos complementares como a hierarquia dos tratados, controle de constitucionalidade, impactos nos direitos fundamentais e também vamos falar sobre a relação entre soberania e compromissos internacionais. Vamos começar falando do monismo. O monismo parte do pressuposto de que o direito internacional e o direito interno compõem uma única ordem jurídica integrada. Para os monistas, não há barreira entre as normas internacionais e nacionais. As normas internacionais passam a vigorar internamente automaticamente após sua assinatura ou ratificação, dispensando atos normativos internos adicionais. Hans Kelsen, um dos principais teóricos do monismo, defendia que o direito internacional possui primazia, ou seja, as normas internas que conflitam com as normas internacionais devem ceder a esta última o lugar. Em alguns países, como a Holanda, por exemplo, a Constituição reconhece expressamente essa primazia, permitindo que tratados internacionais e convenções internacionais revoguem leis internas incompatíveis. É o que diz o artigo 94 da Constituição holandesa. O dualismo, por sua vez, entende que o direito internacional e o direito interno são sistemas jurídicos distintos, com fontes e processos próprios. Assim, para que um tratado internacional produza efeitos dentro do Estado, é necessário a sua incorporação ao ordenamento interno por meio de um ato normativo específico. Heinrich Triepel foi um dos principais defensores do dualismo. No sistema dualista, o tratado só pode ser aplicado internamente após transformação formal, com a aprovação legislativa, que protege a soberania do Estado e a supremacia da Constituição local. E aqui fica o questionamento: se existem dois sistemas, qual deles é o que o Brasil adota? Então, o Brasil adota um sistema dualista moderado, previsto na Constituição Federal de 1988, conforme os artigos 49, inciso 1º e 84, inciso 8º. Compete ao Congresso Nacional aprovar tratados internacionais assinados pelo Presidente da República, que posteriormente serão promulgados por decreto presidencial. Mas o que isso significa? Significa que o tratado só tem eficácia interna após tramitação formal no Legislativo e também publicação pelo Executivo.
O processo de internalização dos tratados internacionais no Brasil é regulado pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais e compreende 4 fases principais, que é o que veremos agora. A primeira fase é a negociação e assinatura, que compete ao Executivo. Nessa fase, o Presidente da República, por meio do Ministério das Relações Exteriores, negocia e assina os tratados internacionais. A assinatura é um ato político e representa a vontade do Estado, mas ainda não produz efeitos jurídicos internos obrigatórios. Depois, o segundo passo, a aprovação pelo Congresso Nacional, que compete ao Legislativo. Após a assinatura, o tratado é submetido ao Congresso Nacional para aprovação por meio de decreto legislativo, conforme o artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. A aprovação legislativa garante o controle democrático sobre os compromissos internacionais. Quando o tratado versa sobre direitos humanos, a Emenda Constitucional número 45 de 2004 prevê a necessidade de aprovação com quórum qualificado, ou seja, 2 turnos em cada casa e 3/5 dos votos, conferindo-lhes status de emenda constitucional, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º. A terceira fase desse processo é a ratificação, que cabe ao Executivo novamente. Com a autorização legislativa, o Presidente da República ratifica o tratado, manifestando o compromisso internacional do Brasil perante os demais estados e organizações. E o quarto passo é a promulgação, também pelo Executivo. Por meio de decreto presidencial, o tratado é promulgado e passa a vigorar no ordenamento jurídico interno. Essa é a última etapa para que o tratado produza efeitos jurídicos no Brasil. Antes da Emenda Constitucional número 45 de 2004, os tratados internacionais tinham status de lei ordinária, ficando subordinados à Constituição Federal. Com essa emenda, houve algumas alterações, como a instituição do parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, dispondo que tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum qualificado, o qual falei anteriormente, do artigo 5º, parágrafo 3º, possuem status equivalentes à emenda constitucional. E também temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF consolidou o entendimento de que tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum simples têm status supralegal, ou seja, situam-se acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Então, agora vamos falar sobre alguns pontos que são os entraves que dificultam a celeridade na aprovação dos tratados. O primeiro, a ausência de prazos regimentais para a tramitação no Congresso, que pode prolongar o processo por tempo indefinido. A falta de prioridade política e interesse do Congresso em analisar tratados considerados como não urgentes. Terceiro, a complexidade técnica e jurídica dos tratados que requerem estudos e pareceres detalhados. Os conflitos ideológicos, econômicos e setoriais que geram resistência à aprovação. E por último, a falta de diálogo e coordenação eficiente entre os poderes executivo e legislativo. Visto esses entraves, agora vamos falar um pouco sobre possíveis soluções para agilizar esse processo. Primeiramente, o estabelecimento de prazos máximos para análise e votação dos tratados no Legislativo. Também a criação de comissões permanentes especializadas em tratados internacionais para análise técnica e política.
a prioridade de tramitação para tratados relacionados a direitos humanos, meio ambiente, saúde pública e segurança internacional. Também a utilização intensificada de tecnologia e acompanhamento dos processos e também, por último, o fortalecimento da articulação entre executivo e legislativo para reduzir embates políticos. Controle de constitucionalidade dos tratados. Os tratados, uma vez incorporados, estão sujeitos ao controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que pode declarar a inconstitucionalidade de dispositivos contrários à Constituição, exceto se o tratado tiver status constitucional. E para que isso? Isso assegura a supremacia da Constituição e também a segurança jurídica. Impacto dos tratados nos direitos fundamentais. Os tratados internacionais são importantes instrumentos para ampliar a proteção dos direitos fundamentais no Brasil. Entre eles destacam-se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Estes tratados influenciam a jurisprudência e políticas públicas, reforçando o compromisso brasileiro com a proteção dos direitos humanos. Soberania estatal e compromissos internacionais. Embora a celebração de tratados limite a soberania estatal em alguns aspectos, essa limitação é voluntária e necessária para a cooperação internacional, proteção de direitos globais e cumprimento de obrigações multilaterais. O Estado moderno exerce soberania compartilhada, respeitando a interdependência entre as nações. Algumas considerações finais. O Brasil, ele adota o sistema dualista moderado para a incorporação dos tratados internacionais, assegurando controle democrático e respeito à Constituição. Contudo, a morosidade e os entraves políticos retardam a eficácia dessas normas no ordenamento interno. Para que o país possa exercer plenamente seu papel no cenário internacional e cumprir seus compromissos com eficiência, faz-se necessário a adoção de medidas que aumentem a celeridade e a transparência do processo legislativo, sem prejuízo da segurança jurídica e do controle constitucional. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigada!